Bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. É um grande prazer ter você aí sintonizado conosco. Nessa manhã de domingo, convide aí sua família, se reúna na sala, vem com a gente aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Hoje o nosso tema nós vamos conversar sobre vencendo os obstáculos. Você passa por obstáculos? Não sai daí não. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais sobre esse assunto. Nós estamos aqui com duas feras para bater um papo interessantíssimo, vencendo as dificuldades. Estamos aqui com o Mohamed, estamos também com o Davi, para bater um papo sobre esse tema. E é interessante a gente falar sobre dificuldade, né, o vencer os obstáculos, porque nós nos deparamos que, se voltarmos na parte quando Moisés manda os espias vigiarem a terra, eles se deparam com um grande obstáculo ao ver aquelas pessoas ali naquela terra, né? Paz do Senhor Jesus, irmãos, bom dia. É um prazer estar aqui para poder bater esse papo juntamente com os irmãos e com você aí de casa. E sim, irmão Anderson, é interessante que eles são 12 enviados. E quando eles chegam lá, existem visões diferentes. Isso mostra que nem sempre o obstáculo ele tem o mesmo ponto de vista para todos que estão juntos. Ali são 12 pessoas olhando e 10 voltam com uma opinião firmada a respeito da dificuldade do obstáculo. 2 já não. 2 voltam com a opinião de que Deus entregaria em suas mãos conforme o prometido. Não é, Davi? A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos aí. Bom dia. Então, Mohamed e Anderson, o que nos chama a atenção aqui é que desses 12, 10 eles viram, na verdade, o problema, o obstáculo. 2 deles, no caso, um deles Josué, que é o tema principal da nossa revista desse trimestre, ele vai olhar além desse obstáculo. Deus já tinha dado a promessa para eles, a terra estava diante dos olhos deles, e eles, independente dos outros terem visto os gigantes, visto os problemas, os obstáculos, eles sabiam que Deus já tinha dado para eles, era deles. O segredo era conquistar. O obstáculo aqui, eles enxergaram, não deixaram de enxergar. Porém, eles deram ouvido ao que Deus tinha falado, ao que Deus tinha prometido. Talvez esse fosse e foi o grande segredo, no caso dos 2 aqui. A gente começa a observar que, ao ponto deles enxergarem esse obstáculo e passar tanto pânico para as pessoas, fazem eles esperar, não é? Eles esperaram durante 40 anos para poder conquistar essa terra que eles tinham enxergado, eles tinham visto, né? Passaram um medo gigantesco para eles e tiveram que esperar. Essa espera traz uma dificuldade. Saber esperar é um dom, posso dizer assim. Por quê? Como é difícil esperar? Esperar o tempo certo das coisas. No caso deles, a espera veio como consequência. Por quê? Pela incredulidade. Mas todos nós sabemos que o tempo, ele nos traz a reflexão. Quantos talvez não ficaram ali refletindo a respeito das decisões que tomaram? Então, porque o tempo, ele trabalha com 2 vertentes. Ou ele é a favor, ou ele é contra. No caso deles, foi contra por quê? Porque eles quiseram que fosse contra. Eles pensaram mais no problema, no tamanho do problema, do que no caso no Deus que poderia, ou que já tinha dado a solução para esse problema. Então, no caso, o tempo para eles foi ruim, e foi porque eles quiseram esperar. Não porque, se eles tivessem se levantado e falado, não, por mais que a gente viu os gigantes lá, viu a terra como ela é, mas a gente tem força para lutar. Eles podiam olhar para o Deus que engoliu o Egito e ter a certeza de que esse Deus iria agir novamente. Nós estamos falando sobre espera, não é? E é tão interessante o seguinte: se nós trazer para os dias de hoje, nós somos impacientes, sabe? A gente quer as coisas para ontem. Tudo para já. Certo? A geração do tudo na mão, né? Nós estamos vivendo uma geração tão imediatista, e com Deus não é desse jeito. Porque é nessa espera que ele começa a trabalhar.
sabe? É nessa espera que Deus vai preparando, Deus vai moldando para que possa acontecer aquilo que Ele preparou. Já que você falou no trazendo para hoje nós fizemos um break. Querendo ou não, o mundo está parado. Por quê? Porque nós vivemos uma dimensão de... Nós somos acelerados. Tudo tem que ser acelerado, tudo tem que ser rápido. O tempo, a gente quer que o tempo trabalhe para nós. E o tempo não é nosso. O tempo é de Deus, pertence a Ele. Deus determina com o tempo aquilo que Ele quer. Nós queremos o tempo para nós. Talvez seja por esse motivo que a nossa geração está vivendo esse break tão seco. Existe a vantagem e desvantagem, como a gente falou. A vantagem desses 40 anos foi um tempo para Josué aprender. Com certeza. Porque Josué, ele sempre estava constante com Moisés. Onde Moisés ia, ele estava. Se ele subia para falar com Deus no monte, Josué estava no pico do monte, ali aguardando Moisés, sempre observando Moisés. A porta da tenda, quando Moisés entrava, Josué estava à porta. Então, o negócio aqui é que Deus não trabalha nem com coincidência e nem com sorte. Tudo por Deus tem uma determinação singular. Talvez seja esse o motivo deles terem esperado 40 anos, ficado lá, parados. Mas, na verdade, Moisés e Josué estavam nesses 40 anos, nesse período, um aprendendo com o outro. Na verdade, Moisés passando aquilo que ele sabia para Josué mais para frente, no decorrer da sua vida, do seu ministério, levar o povo adiante à conquista daquela terra que Moisés, por si, não poderia ter conquistado. A desobediência gerou uma consequência. A consequência trouxe para Moisés um aprendizado, para Josué, um aprendizado. E agora a gente vai começar a perceber que tudo que ele aprendeu, ele vai ter que colocar em prática. Não é isso, irmãos? Porque com a morte agora de Moisés, quando Moisés ele passa, ele morre ali, aquela responsabilidade toda da qual Josué se preparou está nas mãos dele. Sim, a gente começa a enxergar que ele começa a ficar com medo porque a responsabilidade era muito grande. Porque substituir Moisés, um grande líder, certo? E a responsabilidade é uma que falava face a face com Deus. Sim, é uma nova geração. A responsabilidade que Deus agora confiou nas suas mãos. O medo que vem. Uma nova geração que não viu o milagre do Mar Vermelho. Uma nova geração que não viu e não participou daquilo que Deus tinha de feito mais extraordinário na travessia do deserto. E é interessante você estar falando que não enxergou, porque Josué vai se deparar com o obstáculo, o Jordão. Você falou aí, é uma geração que não conheceu nenhum milagre antes. Eles não viram o Mar Vermelho sendo abrindo ali, né? Você sabe que na nossa geração a gente vê muito isso. Quantas vezes a gente chega na igreja e as pessoas não falam pra gente: ah, mas eu nunca vi um milagre. Mas sabe o que acontece? É que para ver milagre tem que acontecer a santidade. Para ver milagre tem que acontecer a consagração. É o que Deus vai falar: sede santo porque eu sou santo. Sem separação. Não, e aqui a gente começa a enxergar que Deus manda eles se prepararem durante 3 dias, né? Para se santificar, se preparar para enfrentar esse obstáculo. E visto que não seria um obstáculo qualquer, um obstáculo simples, uma coisa fácil. Era uma ápice do Rio Jordão. O Rio Jordão estava lá ao seu transbordando e não seria uma coisa assim fácil de fazer. Complementa aí, Mohamed. Em termos assim, o Rio Jordão ele era impossível de ser cruzado naquele momento, com ele transbordando, pensando que eles estavam com animais, eles estavam com rebanho, eles estavam com crianças. E como que eles iam cruzar esse rio? Ali necessitava de um milagre. Ali necessitava de uma ação divina. Toda vez que você precisa de um milagre, que você chega num ponto que você não consegue mais, isso significa que você precisa de um milagre. E esse povo estava se encontrando nessa posição. E Deus deu uma orientação para eles. Qual que foi a orientação que Deus deu? A orientação era para se santificar, se preparar, né? E para poder eles enfrentarem esse obstáculo, né? Preparado todo com os levitas, os sacerdotes ali, levando a arca.
certo? Entrando primeiro no Entrando rio. primeiro. Então é interessante aqui que a gente vê que Deus queria estar na frente, guiando, certo? Nós temos que ter, principalmente o jovem que está, você que está nos acompanhando aí, tenha sempre na sua mente, no seu coração, Deus sempre em primeiro lugar para guiar a sua vida, não é? Sim, a partir do momento em que a gente coloca Deus em primeiro lugar, isso significa que Ele é Senhor da sua vida. Eu costumo a falar muito isso para a nossa geração, que é uma geração imediatista, volto a repetir, que é uma geração que cobra ver milagres, mas esquece de colocar Deus na frente. Porque o milagre aconteceu porque colocaram Deus na frente. Então, talvez o milagre aqui não seja só atravessar o Rio Jordão, no caso, porque quando eles atravessam o Mar Vermelho, eles estavam fugindo de Faraó, seus cavaleiros. Se eles atravessassem o mar, segurança no deserto. Já aqui não. Aqui eles estão saindo do Rio Jordão, um obstáculo quase que intransponível, para ir para uma guerra, para ir para uma batalha. Eles não estão fugindo simplesmente por fugir, não. Eles estão atravessando um obstáculo, transpondo um obstáculo, para mais na frente desse obstáculo, uma guerra. E não era uma guerra qualquer, não. Mas agora é diferente do que 40 anos atrás, quando os espias foram ver. Agora eles vão com a certeza de que Deus vai entregar em suas mãos. Sim, a garantia, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, eles se prepararam, não é? Foram 40 anos de reflexão. Sim. Depois desses 3 dias que Deus fala para eles, ó, se preparem porque vocês vão vencer. Vocês vão ultrapassar o Jordão. Deus já estava garantindo para ele. É tão interessante o seguinte, se qualquer dificuldade que a gente venha passar, Deus já nos garantiu a vitória. Sabe? Esses obstáculos, na realidade, seria mais para a gente reduzir que a gente vai enfrentar. E ali, eles passam o Jordão e já se deparam com a primeira dificuldade. Sim, mas antes da gente passar dessa parte do Jordão, vale recapitular que, como já foi falado, o Jordão ele não foi aberto igual o mar. Deus teve que represar ele para que o povo em seco pudesse atravessar, diferente do milagre do Mar Vermelho. Aí fica uma indagação para nós, para a gente ver a dimensão de Deus. Para represar um rio, que se a gente for ver pela história que alguns dizem, 30 metros de diâmetro por 30 de profundidade. Aí Deus vai lá e fala, ó, santifica, vocês se guardam para mim, vocês se preocupam com a minha santidade, com a minha santificação no caso, e eu vou dar o break para vocês. Traz para nós hoje, você que é engenheiro, como que represa um rio? Quanto tempo de estudo, de análise para represamos um rio? Isso é milagre. Milagre não se explica de uma hora para outra, né? Isso leva anos de engenharia para poder querer explicar a maneira, para se estudar os meios construtivos que vai se acontecer. Nós estamos falando de que Deus fez na hora em que os sacerdotes pisaram com a Arca da Aliança no rio. E isso dá para a gente destacar que isso ficou como um memorial para eles. Isso ficou gravado como um memorial para eles na sua mente, para eles vierem a lembrar, não é? Porque agora é uma nova geração que não tinha visto ainda nenhum milagre nesse sentido, como os demais tinham visto o Mar Vermelho saber. Deus ele é um Deus de memorial, então naquele momento, Deus ele pede para um de cada tribo colocar uma pedra e ali Deus coloca um memorial. Deus estabelece ali. A gente volta um pouco mais e lembra, quando Deus dá os 10 mandamentos, Deus escreve onde? Manda escrever onde? Na pedra. Deus vai fazer pede esse novo memorial, eles lembram do memorial, fazem com o quê? Pedra. Para que fique firme, fique gravado e não se perca com o tempo que Deus operou alguma coisa extraordinária ali. E Deus não operou uma coisa assim, não, ele pediu oportunidade para o tempo, não, Deus chegou e fez. Porque o povo tinha obedecido um mandamento, uma ordem de Deus. Quando a gente obedece, agora falando já literalmente para jovem, quando a gente obedece, quando a gente entende aquilo que Deus está falando e obedece, participa da obediência, o milagre de Deus vem para nós. Não conheço ninguém na Bíblia e na vida cotidiana nossa que deu ouvido àquilo que Deus pediu, foi obediente e não foi abençoado. Não que Deus trabalhe com troca ou com permuta, não. Deus é santo, nós somos pecadores, Ele faz o que Ele quer. Mas quando você obedece, quando você se dirige a Ele com obediência, Ele é um Pai que literalmente tem prazer em abençoar. Deus ele honra a sua fé, né? Deus ele sem dúvidas alguma ele honra a sua fé.
E é interessante a gente, para poder concluir aqui nosso bate-papo, nós também temos esse memorial, né? Claro. Nós também temos esse memorial, que é a morte de Jesus na cruz, não é? A morte de Jesus na cruz, que vem para nós trazermos à memória o que ele fez, certo? Ele nos deu a garantia de nós vencermos, não é? É interessante a gente destacar isso aqui. A Páscoa cristã. Morte, ressurreição. Tem algo que é muito legal no meio de tudo isso, que tudo isso aconteceu no mesmo dia. Na Páscoa. Porque a Páscoa judaica, ela é comemorada no êxodo do Egito. Depois, eles entram na Terra Prometida na Páscoa. E Jesus foi entregue na Páscoa. Então, a gente começa a perceber que Deus ele estabelece memoriais para que nós nos lembremos Há uma passagem dos seus feitos. É interessante isso aí, que é uma passagem, eu acabei de lembrar aqui, Lamentações 3:21. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E todas as vezes quando nós enxergamos, lemos essas passagens e começamos a enxergar aquilo que Jesus fez por nós, aquilo nos traz esperança. Não é? Eles podiam enxergar, por mais que difícil pudesse ser, eles tinham Deus que estava com eles. Então eles podiam ter esperança que alguma coisa ia acontecer. Deus era com eles. Já que a gente está falando de ultrapassar obstáculos, a cruz talvez tenha sido o maior obstáculo de Jesus, mas ele, olhando para o céu, olhando para Deus, entregou, atravessou esse obstáculo, transpôs esse obstáculo. Mediante isso, hoje nós podemos ter essa chance também de transpor os nossos obstáculos, de atravessar as nossas dificuldades, de olhar e ver para a nossa dificuldade e entender que o maior homem que habitou na face da terra, ele não morreu de braços cruzados, ele morreu de braços abertos. Então, se a gente vê o obstáculo e cruzar os braços, essa barreira ela vai passar por cima da gente como um rolo compressor e já era. Mas se a gente entender que Jesus teve um obstáculo que para muitos era intransponível, que não só pela cruz, mas pela humilhação, por ele ser quem ele era, e ele atravessou por nós, e a gente cruzar o braço diante de uma dificuldade, aí não. Nós estamos chegando ao nosso final da nossa programação e tudo aquilo que a gente conversou aqui, esse bate-papo aqui, você possa refletir. Talvez você possa estar passando por alguma dificuldade ou algum obstáculo na sua vida. Tenha certeza, esse obstáculo ele vai passar. Você venha trazer nessa manhã ao seu coração essa memória daquilo que Deus já fez por você e aquilo que Deus ainda vai fazer por você. Nesse momento, nosso irmão Mohamed vai estar agradecendo a Deus por esse momento que nós tivemos aqui com o bate-papo e agradecendo a Deus também pela sua participação. Muito obrigado por você estar até agora neste momento conosco. Graças a Deus. Vamos orar? Cubra a vossa cabeça. Senhor, obrigado, meu Deus, por este momento de aprendizado da sua palavra. Senhor, que o teu Espírito, que com quem convence o homem, possa nos convencer da verdade. Porque a tua palavra diz que tu és a verdade. Então nós queremos ser convencidos desta verdade. Meu Deus, meu Pai, transforma-nos, nos dá força para poder vencer os obstáculos. Que nós saibamos colocar o Senhor na frente, para que o Senhor nos guie em meio às dificuldades. Que nós possamos nos santificar, para que tenhamos a autoridade do Espírito Santo, para poder vencer os obstáculos. Em nome de Jesus, abençoa, Pai eterno, Senhor Deus, a todos que nos ouvem. Abençoa o nosso Brasil, abençoa os nossos governantes, a nossa nação, em especial, Senhor, a cidade de Araçatuba. Eu te peço, daí já te agradeço. Amém. A Escola Bíblica Dominical é a melhor escola do mundo. E eu te convido para estar conosco todos os domingos às 9 horas da manhã. Até a próxima. Um grande abraço.